terapeuta camarote. Eu tenho uma formação a partir da neurologia, psiquiatria, depois fiz uma formação em Gestalt terapia, especialidade em grupo, porque sentia-se muita necessidade de ter esse referencial, né, psicoterapêutico, e me identifiquei muito com a Gestalt. Depois eu fiz a formação em homeopatia também, e a área da medicina do trabalho, que me preocupa também a saúde do trabalhador. E mais atualmente, nos últimos anos, eu criei uma ONG, um Movimento Integrado de Saúde Comunitária do Distrito Federal, que é uma ONG multiplicadora da terapia comunitária. Nós nos vinculamos ao professor Adalberto Barreto, que criou essa metodologia no Ceará, e passamos a ser multiplicadores dessa metodologia. Essa experiência como terapeuta comunitária e como multiplicadora, que me fez assim sair do Brasil, levar essa técnica para países da Europa, como a França, Suíça, Itália, Equador, Moçambique, outros países, né, que estão adotando essa metodologia. Essa experiência me fez assim abrir, descortinar, né, uma perspectiva de que, independente da cultura, dos recursos materiais, do aspecto material da vida, as pessoas tinham a mesma busca, que era a busca de aplacar um pouco a angústia do viver, né, a angústia existencial. Então, a minha caminhada começou assim bem antes do curso de medicina, porque eu já desde os 12 anos ou 13 anos eu tinha um interesse assim, de conhecer muito a filosofia, os socráticos, os pré-socráticos, os livros, textos espiritualistas, entender sobre a relação do cérebro com a mente, com o espírito. Então, isso tudo foi me estimulando, até como a decisão de fazer medicina teve a ver com essa necessidade de querer ter um instrumento na mão para botar em prática aquilo que eu buscava, que era cuidar das pessoas, e cuidar das pessoas dentro de um viés que extrapolasse só a saúde física. Então, eu trabalhei também na política de saúde mental, na luta antimanicomial, implantando instituições abertas de saúde mental, como hospitais dia, ambulatório de psiquiatria, toda uma estrutura que o paciente pudesse ser atendido, acolhido, e não precisasse daquelas estruturas fechadas, os manicômios, até porque o manicômio não trata, né? Só aprisiona, só cerceia a liberdade, sem oferecer nada em troca, e realmente é muito desumanizado. Então, durante 20 anos, eu fui uma multiplicadora da saúde mental aqui no Distrito Federal, em outros lugares também, né, divulgando a proposta da reforma psiquiátrica, porque realmente eu acredito que a saúde mental é muito mais do que tratamento dos diagnósticos psiquiátricos. Aí tem todo um trabalho de equipe, um trabalho integrado entre os vários profissionais, entre as várias disciplinas, por entender que, quando nós abordamos uma pessoa, uma problemática psíquica, essa pessoa está trazendo todo um referencial de psicológico, familiar, um referencial de busca espiritual, um referencial de algum transtorno do próprio cérebro. Então, isso tudo nós temos que estar dando as mãos entre os profissionais para a gente poder abordar essa pessoa de uma forma mais, vamos dizer, completa, mais integral. Então, hoje eu estou aposentada da Secretaria de Saúde, mas meu trabalho não parou. Eu continuo buscando outros caminhos através desse trabalho do desenvolvimento da consciência autocurativa. Eu estou me realizando muito escrevendo esses livros, né, sobre resiliência e agora sobre a consciência autocurativa. É uma forma de me estimular a pesquisa e também falar e divulgar esse conhecimento que eu estou sendo um intermediário. Esse conhecimento, na verdade, está aí, todo mundo pode acessá-lo. A minha função apenas é juntá-lo e talvez dar um trato de uma linguagem mais acessível e que a gente possa discutir, refletir,
fazer uma interlocução com um número maior de pessoas. A senhora falou do movimento, né, da reforma psiquiátrica, né, da luta antimanicomial. E como que está isso, né, esse parâmetro da saúde mental no Brasil? Né? Como está caminhando isso, a senhora acha? A reforma psiquiátrica no Brasil deu um salto nos anos 90, nos anos 2000, né, muito grande, porque entendeu que o manicômio não era o lugar de tratamento. Muitas prefeituras, muitos estados, o próprio nível federal se envolveu, criou leis, né? Criou a lei da saúde mental, as estruturas. O Ministério da Saúde tem hoje uma política de saúde mental, que criação dos CAPSs, criação das estruturas abertas, né? Do CAPSs para álcool e drogas, CAPS para transtornos psiquiátricos, CAPS para criança e adolescência. Mas, ao meu ver, a partir dos últimos 10 anos, nós estamos rodando em círculo, porque houve um avanço, mas o avanço se restringiu a uma concepção de doença mental restrita a uma concepção materialista e biológica. Quando ainda a reforma psiquiátrica, ou a luta por uma saúde mental mais humanizada, ainda não incorporou o conceito de que o ser humano ele precisa ir adiante, além desse conceito restrito da sociedade, do convívio social restrito, e buscar essa transcendência do ser humano. Então, a minha visão é de que nós devíamos dar esse novo salto, fazer esse upgrade de possibilidades, porque aí nós daríamos mais um círculo nessa espiral de crescimento e podermos abranger um maior número de pessoas. Porque muitos pacientes que estão ditos psicóticos ou, né, esquizofrênicos, eles têm outras buscas interiores que estimulam ele a querer uma outra compreensão. E os nossos profissionais ainda da saúde mental ainda não estão abertos para poder ampliar esse contexto. Né? Então, a reforma psiquiátrica avançou, eu acho que o Brasil entrou nesse circuito mundial de buscar uma nova forma de tratamento mais humanizado, mas as estruturas criadas, abertas como para ser humanizadas, elas estão cerceando dentro de uma concepção, ainda de uma concepção materialista unicamente restrita àquilo que a gente chama, né, da concepção da sobrevivência. Então, eu acho que o que falta é dar esse salto, mais um salto, porque eu acho que as coisas não deviam se estacionar, né? As coisas deviam caminhar, ampliar, e quando você sente que algo já evoluiu de uma tal modo, vamos buscar um outro salto. E nós não demos esse novo salto, esse salto está sendo ainda adiado. Então, eu sinto que nós temos que dar. Nós temos acompanhado muitas pessoas. Eu diria assim que eu sou assim privilegiada e profundamente agradecida por estar nesse lugar, que é um lugar da escuta, quando as pessoas se abrem, onde as pessoas abrem o coração. E eu tenho um profundo agradecimento por isso, porque todo dia que eu acordo, eu digo que bom que eu vou para um lugar em que eu me sinto feliz, por ser um instrumento, de alguma forma, que eu possa, né, aliviar de alguma forma o sofrimento de outra pessoa. Então, eu tenho assistido, né, como testemunha, muitas pessoas que dão um salto na sua vida. Realmente, não são poucas, não, são muitas. Eu não digo que são todas, porque cada um que chega traz uma história de vida, traz um desejo, né? Mas essas pessoas que dão esse salto, o que é que eu observo nelas? Primeiro, são pessoas generosas. Então, para mim, fica muito claro que a generosidade, a capacidade de dar amor, de entender o outro e não ficar só restrita a uma necessidade privada, particular, isso é uma abertura, isso é uma janela, é uma porta para se receber uma transformação e, consequentemente, melhorar de uma depressão, de um outro quadro clínico. Então, eu posso dizer hoje, com 34 anos de escutar pessoas,
que a generosidade contida no coração de cada pessoa que vem buscar ajuda é um grande, vamos dizer, um ingrediente maravilhoso que vai, né, fomentar assim, toda uma capacidade de se autotransformar. Por que eu acho que a generosidade ela é esse instrumento? Porque uma pessoa egoísta, ela se fecha em si mesma. Porque, primeiro, toda vez que ela viver um sofrimento, ela vai achar que ela está sendo... a vida está sendo injusta com ela. Achar que os outros estão sendo culpados da sua dor, do seu sofrimento. Se é uma depressão, não, é porque os profissionais não ajudaram o suficiente, ou porque os remédios não são o suficiente, ou porque a família não lhe ajuda, não lhe dá amor. Então, essa postura egoísta de achar que tem que receber sempre, vai manter essa pessoa apertada nesse contexto, nesse container aí, né, de sofrimento, a ponto dela não se abrir para ver o outro, para ver o mundo, o contexto onde ela está inserida. A generosidade é uma característica que faz com que a gente saia de si mesmo para identificar com o sofrimento do outro. Já tem hoje pesquisa mostrando que no cérebro nosso tem umas células, chamadas células em espelho, que são acesas, né, através da ressonância magnética, quando nos deparamos com uma situação de sofrimento, uma situação que gera compaixão. Quando essa pessoa compassiva, generosa, aberta e disponível para acolher o sofrimento do outro, está vivendo uma dor de uma doença, com certeza o mundo vai se abrir para ela. Enquanto que uma pessoa egoísta, centrada em si mesma, queixosa, vitimada, ela vai dizer, eu estou sozinha, estou solitária, ninguém me ajuda, ninguém me dá uma palavra de carinho, eu quebrei o pé, ninguém me visitou, como eu escutei esse dia recentemente. Fiquei 4 meses em casa, ninguém me visitou. Por quê? Por que será? Será que o mundo todo decidiu que não quer cuidar daquela pessoa? Ou ela não está inspirando a capacidade de ser acolhida, de tocar o coração, de tocar essas células em espelho no cérebro das outras pessoas e estimular a compaixão por ela? Então, há uma diferença enorme, né, que caracteriza as pessoas que se transformam, se autotransformam, e em comum, o que eu vejo é que as pessoas que são capazes de se autotransformar e ter uma caminhada muito mais leve, muito mais, né, de superação, são as pessoas que têm dentro de si a capacidade de ser generosa, de ser compassiva e de amar. Isso, para mim, é a diferença radical. Não é característica biológica, não é ter dinheiro ou não ter dinheiro, não é ter remédio ou não ter remédio. É simplesmente ela trazer dentro dela, trazer dentro de si essa capacidade de amar, de ser compassiva, de ter compaixão, de entender o sofrimento do outro também reverberando nela e que isso seria o amor, né? O amor é tudo isso, né? É quando nós sentimos que a dor do outro é a minha dor e a minha dor é a dor do outro. Então, nessa inter-relação, nós vamos nos perguntar o que é que nós dois que estamos sentindo essa dor podemos fazer juntos e vamos dar as mãos para sair juntos disso. Então, a característica fundamental, que inclusive é o último capítulo do meu livro da consciência autocurativa, que eu falo do amor e da compaixão no processo de cura. Então, ser curado, ou ter a bênção de uma cura própria, de uma autocura, é, sobretudo, se focar naquilo que é de mais precioso dentro do ser humano, que é a compaixão. Eu olhar o outro e dizer, essa dor me pertence. Eu sou responsável por ela. Só que eu não vou fazer pelo outro, eu vou estar junto, de mão dada, dizendo, vamos sair juntos. Não é uma superproteção. É uma capacidade de interagir, de empatizar, de me sensibilizar e dizer, vamos dar a mão e vamos achar a solução junta, né?
o profissional, o terapeuta e o médico, ele é esse profissional que interage, que dá a mão, mas ele não vai conseguir fazer por outro enquanto esse outro não disser, eu quero caminhar, eu quero começar a buscar essa solução para a minha situação, quero buscar alternativas, eu quero estar aberto para as alternativas. Então, a compaixão, voltando, né, é uma repetição, mas é porque eu acho tão importante isso, a compaixão, o ser compassivo, o ser amoroso, o ser que doa, ele realmente é uma pessoa que vai conseguir superar muito melhor as suas dores, quer sejam dores psicológicas, dores materiais, às vezes de perdas materiais, dores emocionais, dores físicas. Então, essa pessoa está mais equipada quando ela tem essa capacidade de amar. Então, eu me sinto assim muito feliz, como eu falei, de estar nesse lugar, de poder escutar as pessoas e poder até, quem sabe, eu estar ajudando-as a achar esse caminho da compaixão. Dentro do âmbito da neurociência, existe já um grupo de pesquisadores fazendo todo um protocolo de pesquisa mostrando o seguinte, que é possível treinar as pessoas para ter mais compaixão, que é possível treiná-las no sentido dela sentir o sofrimento do outro, se sensibilizar com o sofrimento do outro. Então, isso é uma pesquisa, vamos dizer, não, mas né, dentro de um ambiente de laboratório, de pesquisadores, mas que nos dá um respaldo para tudo aquilo que a gente acredita, de dizer assim, é possível termos uma humanidade mais solidária? Sim, é possível sim. A nossa vivência como pessoa, aquilo que nos está afetando, às vezes até como um sofrimento que nós estamos passando, são instrumentos que eu posso utilizar dentro de mim para ser uma pessoa melhor, mas através sempre da pergunta, o que eu posso aprender com isso que está acontecendo comigo? Então, a partir do individual, mas chegando no coletivo, uma vez que cada um, né, que seja alguém que esteja vivendo um sofrimento, por uma doença, por uma situação, que seja um cuidador, um terapeuta, um médico, um profissional de saúde, educador. O educador é um cuidador. Pessoas que trabalham nas áreas sociais, nas áreas de acolhimento profissional. Então, todas essas pessoas são cuidadores. Então, o que elas podem fazer, de fato, para estimular a sociedade e esses grupos humanos a desenvolverem mais a sua sensibilidade e a sua compaixão? Então, tem que primeiro partir do princípio que ela acredita, a própria pessoal, profissional, aquele que está cuidando, ele acredita que aqueles que estão sob a sua jurisdição, que estão sendo parte desse processo do seu trabalho, da sua ação, eles são sensíveis a ser transformados. Primeiro, acreditar que ele se transforma, ele consegue se transformar e aquele outro também, os pacientes, os alunos de uma escola, os funcionários de uma determinada área de profissional, eles podem se transformar. Então, o que eu, como profissional, no caso aí eu pergunto como médica, né, como terapeuta, eu posso fazer para melhorar a humanidade? Eu acho que nós podemos fazer muita coisa, porque eu acredito que cada um de nós fizermos um pouquinho a mais, aquele ditado de cada um fazer a sua parte, eu acho que é pouco. Eu acho que o mundo chegou numa situação tal que nós temos que ampliar essa parte. Dita nossa parte tem que ser um pouco mais. Porque a nossa parte estrita, profissional, ir lá no hospital, atender o paciente na minha área específica, embora, isso é pouco. Eu tenho que me preocupar o que aquela pessoa está sendo como ser humano. Ela está sendo positiva para ela, para a família, para a sociedade? O que eu posso fazer para melhorar isso? Então, na minha experiência pessoal, eu tenho trabalhado muito, por exemplo, o trabalho voluntário. Tenho, assim, na medida que a pessoa vai melhorando,
em que ela já vai estar mais animadinha, já saiu daquele fundo depressivo, ela já tem condições de doar alguma coisa, sair de dentro dela e doar. Eu tenho estimulado muito essas pessoas a fazerem um trabalho voluntário, porque eu acho que o trabalho voluntário é aquela ação que nós fazemos e que a gente recebe algo e doa, sem estar preocupado em receber nada em troca, receber um salário, receber uma promoção, receber um elogio qualquer. É simplesmente doar. Mesmo as pessoas, ou seja, que trabalham, mas que reservem assim 2 horas por semana do seu tempo, nem que seja assim 2 horas, um sábado, uma noite, se não tiver outros tempos. Se tiver filho, leva os meninos para aprender a doar também. Eu fiz isso com meus filhos e tive um resultado maravilhoso de levá-los, já que eu não tinha tempo de ficar sem eles e não queria ficar sem eles. Aí eu levava. E aquelas pessoas que já estão aposentadas, não, agora eu não estou aposentada, eu trabalhei muito, agora eu não vou fazer nada. Aí mora o grande engano, porque não fazer nada, você está dizendo para o seu cérebro, pode desligar os motores que você não tem mais nada o que fazer. Então, o trabalho voluntário é muito importante para essas pessoas que estão aposentadas, para os estudantes universitários, estudantes de segundo grau, que querem começar a botar a mão na massa e não sabem por onde começar. As pessoas que estão procurando emprego, por que não começam a fazer um trabalho voluntário? Porque os empregos vão surgindo a partir daí. Eu não acredito numa pessoa que nunca trabalhou, nunca fez nada, alguém vai dar emprego. Vai dar emprego a quem tem alguma experiência. E não precisa ser um emprego formal, pode ser um trabalho voluntário. Então, nós podemos, claro, meditar em benefício da paz da humanidade, sim, com certeza. Podemos reduzir nossos pensamentos negativos, mesmo diante de uma discussão, de uma diferença pessoal, nós entendermos que aquela pessoa tem o seu ponto de vista e a gente pode achar uma solução sem o confronto. Então, são muitas maneiras que eu entendo, E nós, profissionais de saúde, temos uma responsabilidade a mais, porque nós estamos num lugar privilegiado, onde as pessoas chegam, geralmente sofrendo, com dores, com sofrimentos intensos, e elas estão abertas para receber um apoio nosso. E é nesse ponto que as nossas falas, a nossa capacidade de orientação vai ser absorvida por essas pessoas. E é incrível, porque os pacientes sentem quando nós estamos interessados por ela. Quando não é só, como eu já fiz um trabalho com os funcionários da Regional Norte de Saúde, aqui em Brasília, em que o projeto foi denominado Saúde Psíquica do Trabalhador de Saúde. E o que é que nós trabalhávamos? Quando der uma injeção, simplesmente não aplica a injeção de qualquer jeito. Entenda que a sua energia está indo através daquele medicamento. Quando forrar uma cama, quando acolher um paciente através da nutrição, da orientação alimentar, quando passar um medicamento, fizer uma proposta terapêutica, tenha uma concepção de que algo valioso de você está indo junto com aquele procedimento, com aquela medicação, com aquela ação que você está fazendo em prol daquela pessoa. Então, eu entendo que todos nós, qualquer ser humano, aquele que tem uma frase que diz, não há uma pessoa tão pobre que não possa doar e nem um tão rico que não possa receber. Então, todos nós somos passíveis e temos a possibilidade de doar algo. E, claro, na medida que estamos doando, estamos recebendo, porque essa via é sempre de mão dupla. Então, quando eu estou fazendo um trabalho em prol da humanidade, não estou sendo assim, altruísta. Isso não é altruísmo, é uma troca. Eu estou me permitindo receber o que eu estou doando. Então, essa troca, eu sou a mais beneficiada, a primeira a ser beneficiada. Então, fazer um trabalho voluntário, ele tem um aspecto de melhorar o mundo? Tem, claro. Cada pessoa, se doasse
2 horas por semana a um trabalho voluntário, com certeza o mundo seria um pouco melhor. Mas esse melhor vai ser muito melhor, porque cada pessoa que doar, ela vai estar multiplicando a sua capacidade de ser feliz, de se realizar, de ser gente, de ser humano, né? Então, eu acredito muito, e isso pode ser feito em qualquer lugar, num ponto de ônibus, dar bom dia a um porteiro de prédio, abrir a porta para uma pessoa passar na frente, pedir licença, dizer muito obrigada. Então, tudo isso são posturas de melhora do mundo. Tem muita tecnologia, o mundo, tem muito materialismo, mas combatendo frontalmente nós não vamos resolver. Tem uma outra frase que eu gosto muito. No lugar de você confrontar as trevas, acenda uma luzinha. Uma luzinha qualquer, pequenininha ali, uma velinha, e aquela velinha vai iluminar minimamente o ambiente, mas vai deixar de ser o breu das trevas, né? Então, no lugar de estarmos criticando, combatendo, falando mal, revoltando-se contra as situações que existem, estão lá, são reais, o mundo está muito materialista, a busca é basicamente de poder, de dinheiro e de posição, mas nós não vamos resolver isso se a gente ficar no confronto, vamos resolver se acendermos a luzinha. E a luzinha é tocar o coração das pessoas, né? Estarmos com o nosso coração tocados também, fundamentalmente. Então, esse processo é sempre de mão dupla, de mão múltipla, porque nós estamos recebendo, estamos doando. Então, como profissional de saúde, como médica, como terapeuta, enfim, como ser humano, eu acredito que nós podemos ser úteis. Mesmo numa cama de hospital, assim, às vezes, com as forças já, você pode ensinar muitas pessoas que vão lhe visitar com um sorriso, com a capacidade de estar compreendendo o que está acontecendo, com a capacidade de dizer que bom que eu posso aprender com essa experiência. E o que é que eu posso fazer com ela? Multiplicar. Todos nós somos multiplicadores dessa experiência positiva.